Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos companheiros. Olá, Adriana Dantas, Valdileia. Boa noite, Claudionor, Dona Edi, Adair, seu Luiz Alberto, Rosana Marques. Boa noite, Ana Cristina. Francisca Helena, boa noite. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Anitta, Clarindo, boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite também, Lídia. Olá, Reinaldo, tudo bem? Boa noite para você e para os nossos companheiros aí de São Lourenço. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José Ricardo. Boa noite também para Luísa. Olá, Alex, boa noite, seja bem-vindo. Silvano, boa noite, Silvano. Adriana Valério, boa noite, seja bem-vinda. Muita paz para todos nós, isso mesmo, José Ricardo, seu Luiz. Boa noite, Valdete. Ótima semana para todos nós, isso mesmo. Olá, Célia, boa noite. Boa noite, Marinha. Lisete, boa noite. Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho, para você. Boa noite também para a Lúcia. Olá, Michele, Gabriel, sejam bem-vindos. Rosilda, boa noite também para você, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos nós, Wagner, a todos nós, com certeza, e que nós consigamos captar, né, essas bênçãos que recaem sobre nós constantemente. Olá, Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda também. Bom, tá na hora de nós já iniciarmos, né? É sempre bom e eu faço questão de cumprimentá-los todos, né? É um prazer imenso poder estar aqui juntos, estudando e, como eu gosto de chamar, né, fazendo essa leitura-estudo dessas obras kardecianas neste período pelo qual nós estamos passando aí de pandemia, de um isolamento social, onde nós tivemos que nos distanciarmos um pouco, principalmente daquelas reuniões dentro de casas espíritas ou de alguns outros templos religiosos, e mesmo assim nós ainda temos, apesar de ter voltado poucos eventos, e algumas religiões também voltaram, mas o próprio distanciamento, ou melhor, né, o isolamento, faz com que nós não consigamos aquela lotação máxima, e muitas pessoas acabam realmente tendo essa dificuldade de participar, e aí nós, Aliança Municipal Espírita aqui de São Sebastião do Paraíso, criou essa oportunidade para juntos estudarmos essa obra maravilhosa, e tenho que agradecer e muito por essa família que se formou nesse período. Vamos então fazer a nossa prece, a nossa oração, para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Boa noite também para a Vânia, boa noite, Maê, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir a todos vocês que elevassem nesse instante o seu pensamento. E elevar o seu pensamento é exatamente pensar nessa espiritualidade maravilhosa, é pensar no nosso mestre amado e querido Jesus, é pensar no Criador, o Criador de todo o universo, que nos permite, a partir do momento que nós somos criados, nos permite que caminhemos com liberdade, dando-nos oportunidades para que nós cheguemos à perfeição. Lógico que inicialmente na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós somos conduzidos pelos instintos, que nada mais é do que a ação da providência divina. Mais adiantados, mais avançados,
temos a oportunidade de escolha através do livre-arbítrio e temos nestas opções, com o auxílio e a proteção que sempre nos chega, a oportunidade de divisar as maravilhas deste universo infinito. Que cada um de nós que aqui estamos desenvolvamos cada vez mais essa consciência de criaturas que somos e criaturas criadas por Deus com o objetivo da perfeição e da felicidade, e que nós não estacionemos mais nesta caminhada e que usemos a nossa liberdade para caminharmos mais rapidamente com o amor, pelo amor e para o amor. Que assim seja. Com certeza, é com muita alegria que nós estamos aqui e buscando efetivamente esses objetivos que nós estamos falando, que é evolução, crescimento, felicidade. Boa noite para a Leívia, boa noite também para Marcileia, para o Guilherme, para o Luciano, para o Emerson, para a Shirley, para a Aninha, para o Adriano, também para a Eliana Costa, Renata Cristiane, Renata Gomes e a todos aqueles que forem entrando devagar, aos poucos, que forem participando ou que tiverem oportunidade de participar em outro momento. Boa noite também aqui para a Juleide, a Inês e o Beto, que a Selma está divulgando aí também essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos. Gente, sem mais delongas, passemos à sequência do estudo ou da leitura-estudo deste capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que nós falamos bem interessante e sobretudo marcante. Por quê? Porque no atual estágio em que nós nos encontramos, sobretudo num planeta de provas e expiações, o que fala mais alto na própria criatura é exatamente a dor, a aflição, o sofrimento. Nós estamos justamente às voltas com a nossa própria imperfeição. É o que nós vimos até agora, o que nós estudamos lá no Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. E como nós estamos justamente envolvidos pelas nossas próprias imperfeições, o que nós mais percebemos, o que nós mais enxergamos neste planeta é exatamente a própria violência. São os efeitos do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E isso, com certeza, para nós, pelo menos, que temos essa oportunidade de, pelo menos através dos ensinamentos do Cristo, identificar nas diversas moradas que existe na casa do Pai, algumas onde a felicidade impera, isso faz com que nós lamentemos o nosso próprio estado, lamentemos esse estágio em que nós nos encontramos, mas tendo a certeza de que é fruto da nossa própria imperfeição. Então, quando Jesus vem e lança os seus ensinamentos, e em muitas oportunidades ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas ele falou aquilo na certeza de que, como base do próprio Sermão do Monte, a necessidade de nós desenvolvermos a humildade exatamente para reconhecermos que nós temos muita coisa que aprender, que nós ainda não sabemos praticamente ou quase nada daquilo que nós realmente necessitaríamos, como nós falamos no nosso encontro passado, e tem passado aí um filme lançado recentemente, que o nome é Lucy, eu já comentei aqui com vocês, que vai mostrando mais ou menos como é que seria uma pessoa com uma capacidade mental acima daquilo que nós estamos acostumados a ver e a perceber. E interessante que um dos personagens, Morgan Freeman, que faz a sua palestra, ele vai relatando, se nós tivéssemos, por exemplo, 20%, se nós conseguíssemos utilizar 20% da nossa capacidade, da nossa inteligência, ou da possibilidade de utilizarmos a nossa inteligência, nós conseguiríamos detectar tantas coisas. E aí vai mostrando a personagem que vai percebendo, ela consegue captar as ondas dos aparelhos de telefone, de rádio, de tudo. E interessante quando ele fala, por exemplo, se a gente tivesse a capacidade de desenvolver 40%
desses conhecimentos que o cérebro é capaz, nós conseguiríamos inclusive dominar as outras pessoas. Veja, é uma coisa assim interessante, o filme de ficção, mas nos aproxima um pouquinho disso que nós estamos tentando entender. Quando nós avançarmos nessa escala evolutiva, a gente vai perceber todas essas coisas. E o próprio Cristo deixando claro que os sãos não precisam de médico, num planeta de provas e expiações, ele estava exatamente querendo dizer que enquanto nós permanecermos orgulhosos, nós não conseguiremos enxergar todas essas possibilidades. Daí a nossa necessidade nesse instante de acordar primeiramente para a nossa própria condição e como seres ainda perfectíveis, tá? Porque essa palavra imperfeição ela tem talvez aí algumas impropriedades, como diz, eu gosto muito quando o Simão Pedro de Lima fala sobre isso, algumas impropriedades, mas é que infelizmente a quantidade de imperfeições que nós temos não nos deixa perceber as alegrias que o planeta nos apresenta. Daí nós, para despertarmos para exatamente tudo isso, precisamos um pouco dessas aflições. E a gente vai perceber, como Kardec vai desenvolver nesse capítulo, que a partir do momento que nós sentimos e percebemos essas aflições, associando a resignação e submissão à vontade de Deus, nós vamos automaticamente atingindo a consolação. Quando a gente percebe a justiça divina, nós já estamos sendo consolados. A nossa percepção vai nos mostrar isso. Nós não precisamos desabar em lágrimas, começar a chorar e chegar no ombro de alguém e nos encostar. Não há necessidade. O simples despertar vai exatamente nos mostrar que já estamos em consolação. Por quê? Porque Deus não cessa de abençoar a todas as suas criaturas pela própria criação. Veja, o negócio é tão interessante que a gente vai aos poucos percebendo ou avançando, sobretudo do ponto de vista moral, no conhecimento dessas leis que regem o nosso universo e, é claro, acima de tudo, que regem e que estão gravadas na nossa própria consciência, segundo nos traz Kardec a Espiritualidade na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Bom, isso foi exatamente aquilo que nós começamos a desenvolver no nosso encontro passado, né? Falando, inclusive, ou tentando apresentar uma nova perspectiva para essas aflições. E essa nova perspectiva que nós trouxemos foi exatamente para nós começarmos a olhar para nós mesmos. Porque a gente tem mania de, mesmo no que diz respeito às nossas aflições, a gente tem mania de olhar para fora e ver qual é o tipo de dor e de sofrimento que está nos assolando. Mas a gente não consegue perceber a causa dessa dor e desse sofrimento. Por isso a justiça das aflições, quando ela é vista sob uma outra perspectiva, qual? A de identificarmos as nossas próprias imperfeições, aí automaticamente, enxergando-as, nós vamos perceber o que nós precisamos melhorar. E aí nós encontraremos efetivamente a consolação. Por quê? Porque Deus coloca do nosso lado o remédio que nós necessitamos. Muitas das vezes nós reclamamos da pessoa com quem convivemos e ela representa justamente o remédio que nós precisamos para a cura dessas nossas imperfeições. Então é exatamente essa nova perspectiva ou um novo ponto de vista. Vejam aquelas leituras, aqueles capítulos básicos que nós vimos do Evangelho segundo o Espiritismo. E sobretudo quando Jesus fala do meu reino não é deste mundo, Kardec desenvolve nesse capítulo 2 esse trecho, o ponto de vista. E o ponto de vista pode nos ajudar e muito a facilitar a nossa trajetória, a nossa caminhada. E nós vamos ver hoje o segundo título, que é exatamente as causas atuais das nossas aflições. Eu sei, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem essa leitura, sabem de cor e salteado, mas a gente vai refletir junto e principalmente refletir juntamente com a espiritualidade. Vejam, é uma quantidade de energia e de vibração diferente que hoje permeia toda essa nossa família que se iniciou com a própria pandemia, e eu tenho certeza que vocês vão desenvolvendo automaticamente visões distintas desses pontos. E aí a gente vai percebendo como é a própria evolução. Boa noite aqui, senhor Antônio. Boa noite para a Vânia Assunção.
Não tem nada de atraso não, São Antônio. Sempre é o momento e a hora, e é muito importante a participação de todos vocês. Boa tarde também, boa noite, né? Maria Senhora, e para todos aqueles que entraram aí depois e que eu não cumprimentei, Eveline, Roberta, a todos. Bom, vamos lá. O que Kardec diz aqui nesse texto sobre as causas atuais das nossas aflições? Ele vai exatamente começar destacando logo no primeiro parágrafo que nós temos duas fontes das nossas aflições, tá? Primeiramente, não nos esqueçamos, o que seriam as nossas aflições? As nossas aflições nada mais são do que o efeito ou a consequência das nossas imperfeições. Lógico, analisando sob o prisma da justiça das aflições numa nova perspectiva. Então, eu sofro como consequência dos meus próprios atos, dos meus comportamentos. E esses meus atos, esses comportamentos, eles possuem duas causas distintas, específicas e diretas. Uma delas é a atual existência em que nós estamos, em que nós vivemos. A outra é anterior, ou seja, é proveniente de existências anteriores. Então Kardec vai fazer para nós, nesse tópico, essa divisão. O que me faz sofrer agora, como causa dessa atual existência, e o que me faz sofrer como fruto, ou melhor, o que eu estou colhendo como fruto do que eu plantei no passado. E o importante, o interessante de tudo isso, meus queridos companheiros, é exatamente este alerta para que, doravante, a partir de agora, nós comecemos a trabalhar num plantio diferente se a nossa colheita não estiver sendo muito boa. Então, se hoje eu tenho um pouco do reflexo do que eu fiz no passado, eu já começando a trabalhar no presente, eu facilitarei a minha próxima existência, tá? Então, nós não podemos simplesmente olhar para agora e olhar para o passado sem preparar o futuro. Então, vamos lá. Boa noite também, Joana Camargo, boa noite, Paulo. O que Kardec vai dizer aqui? Nas causas atuais, ele vai dizer que boa parte das nossas aflições nada mais são do que fruto do próprio caráter e do proceder da criatura humana. Gente, isso é importante. Por quê? Kardec vai trazer aqui alguns aspectos e eu vou trabalhando com vocês aqui nessa leitura de uma forma bem tranquila para a gente tentar entender. Vejam, ele vai dizer o que? Por exemplo, nós sofremos pela nossa própria imprevidência. Calculem, o que seria uma pessoa previdente? Seria uma pessoa que vê antes, seria ou você ter uma previsão daquilo que vai ser lá na frente, tá? É aquilo que a gente fala, e que eu gosto muito, que a Nete Guimarães também fala, do dicionário ser dos livros mais importantes para nós. Então, por que ele fala que a gente sofre por conta da nossa própria imprevidência? Se em algum momento eu deixei de calcular, ou eu calculei mal alguma coisa, se lá na frente o erro do meu cálculo resultar em alguma aflição, a culpa foi de quem? Minha. E foi culpa do passado? Não, a culpa é do presente. Foi o meu comportamento imprevidente que gerou aquela consequência. É algo muito simples. Olha, eu vou construir alguma coisa. Ah, você vai construir? Vai. Então, peraí, você tem duas opções. Você pode construir com material de primeira, ou você pode construir com material de segunda, ou até mesmo com material de terceira. Ah, mas eu acho que esse de terceira tá bom, e eu não tenho muito dinheiro e tal. Então, veja, você tinha uma previsão, muitas das vezes você é até avisado, e você deixa de fazer. Aí, passado 1, 2, 3 anos, você começa a sofrer as consequências. Poxa, se eu tivesse utilizado aquele material de primeira, não estaria acontecendo isso. E aí eu te pergunto, a causa do sofrimento, é porque no passado você deixou alguma coisa e agora você está colhendo? Não, é fruto da sua própria imprevidência de agora. Então, quando Kardec chama a nossa atenção, é por aí. Próximo, outro tópico que ele fala, às vezes a gente sofre como consequência do nosso próprio orgulho. Ora, gente, peraí, nós vamos ver que, claro, que o orgulho
também pode ser fruto de coisas de existências anteriores. Mas veja bem, se eu tenho hoje, ou se eu desenvolvo esse orgulho, e muitas das vezes nós desenvolvemos, principalmente quando estamos ainda pequenos, lá na infância, se eu desenvolvo o orgulho, se eu começo a ser uma pessoa orgulhosa, no primeiro tropeção que eu levar, eu vou estar sofrendo pelo meu orgulho de agora ou porque alguma coisa aconteceu lá no passado? Não, é do meu próprio orgulho de agora. Então a gente tem que começar a trabalhar e a desenvolver isso. E Kardec vai dizer, a gente precisa fazer uma análise. Eu vou deixar, daqui a pouco a gente vai falar. A gente, para descobrir, a gente só fazer uma análise. Espera aí, o que é que me faz sofrer hoje? Então, volte, tente voltar você. Não precisa de ir lá num especialista e fazer uma regressão de memória. Mas você mesmo pode começar a consultar a sua consciência. Espera aí, o que aconteceu lá atrás que poderia ter gerado? Para você descobrir. Por exemplo, quantas pessoas, e a gente está, podemos dizer assim, no mundo regido pelo capitalismo, quantas pessoas que desenvolvem desde pequeno a ambição. E a ambição vai exatamente querendo fazer com que, ou vai levando você para um caminho de conquistas. E aí, de repente, você não consegue conquistar aquilo que você tanto ambicionava. E aí o sofrimento vai ser por quê? É porque lá no passado aconteceu alguma coisa? Não, às vezes agora a ambição que você foi tentando alimentar, ela foi tão alta, acima das suas expectativas. Lembra naquele estudo que nós falamos para vocês aí, a felicidade não é deste mundo? Que eu até falei que está lá na nossa página do YouTube lá. Pois é, a gente vai alimentando uma expectativa muito além da realidade, e aí o que acontece? De repente nós podemos levar um tombo. Aí por conta lá do passado? Às vezes não, é por conta do próprio presente. Tá, vamos ver aqui, o Wagner está colocando uma questão aqui, para nós também refletirmos. Qual seria a diferença de uma traição, ingratidão e uma grande decepção? Wagner, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar hoje e nós vamos trabalhar no próximo causa atual das existências que a gente vai ver hoje, depois nós vamos ver as causas anteriores, tá? E aí, depois você me lembra dessa pergunta que nós vamos fazer um fechamento e um resumo. E aí você vai ver qual que vai ser a diferença ou como que nós podemos trabalhar essa diferença, tá? Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos um conceito exato de traição. E muitas das vezes a traição, nós podemos achar que nós estamos sendo vítimas de alguma coisa, mas muitas das vezes não. Quem está sendo vítima do seu próprio comportamento é a pessoa. A gente vai tocar nesse ponto. A questão da própria ingratidão. A ingratidão da mesma forma. Por quê? Porque ela pode ter a sua causa na atual existência ou ela pode ser também em existências anteriores. E a própria decepção. Porque a decepção está muito relacionada com a expectativa que você cria sobre alguma coisa. E essa expectativa, ela pode estar relacionada com alguma prova sua? Sim. Ou ela pode estar relacionada apenas com aquela ambição que você tentou desenvolver, tá? Então guarda essa questão, e aí a gente trabalha esses dois tópicos, porque depois desse nós vamos falar sobre o esquecimento do passado, aí você me lembra que a gente entra exatamente nessa lei do retorno que você está falando aqui, ok? Mas de qualquer forma, depois eu respondo isso no particular aqui para você também, para a gente já trabalhando esse aspecto, fique tranquilo, ok? Bom, seguindo aqui, eu peguei e fui separando aquilo que Kardec falou, tá? Então ele falou da imprevidência, ele falou do orgulho, ele falou da ambição. Ele vai comentar também da falta de ordem. Gente, muitas das vezes nós somos ou bagunçamos a nossa própria vida. E essa falta de ordem, de organização, é que muitas das vezes gera as nossas aflições. Eu vou citar até assim uma coisa muito simples.
Às vezes tem pessoas que não possuem, eu estou usando ordem como sinônimo de organização, só para a gente conseguir entender bem. Então muitas pessoas não conseguem ordenar de uma forma correta as suas coisas. Aí de repente coloca determinada coisa, documento importante num lugar que não é o lugar adequado. E aí quando ela vai precisar, ela fica louca procurando. Aí eu te falo, aí tem gente que fala assim, mas é algum espírito que está brincando e está escondendo. Não! Aquilo ali foi simplesmente uma falta de organização, dela ordenar as suas próprias coisas. Então não é fruto ou de espíritos ou não, é do seu próprio comportamento. Pessoas, por exemplo, Kardec vai trazer também, que podem sofrer por falta de perseverança. É muito comum, às vezes você inicia determinadas coisas, inicia um determinado curso, e aí de repente você para no meio daquilo, e aí começa a olhar para trás, começa a se arrepender daquilo que você gastou, do dinheiro que você gastou, começa a sofrer por aquilo, e aí você fala, poxa, nada na minha vida dá certo, eu não consigo terminar nada. Mas você não consegue terminar porque é alguma coisa do passado, ou porque está faltando para você perseverança nas suas resoluções. Então, não é coisa do passado, não é problema de espírito, de obsessão, é você mesmo, como diz Kardec. Isso está no caráter ou na forma de proceder da criatura humana. A gente precisa parar, né, como o Wagner colocou aqui, de procurar culpados pelas nossas aflições. Por isso que eu falei da justiça com uma nova perspectiva. Vamos parar de procurar culpados fora. Vamos analisar o nosso comportamento interior, para nós corrigirmos tudo aquilo que estiver fora do lugar. E aí nós não teremos. Está vendo por que a gente está falando? E a verdade que Cristo trouxe quando ele disse sobre bem-aventurados aflitos porque serão consolados. Então quando você começa a reconhecer o que efetivamente vem a ser aflição, você vai percebendo e vai buscando modificar aquela situação, desenvolvendo virtudes que vão te auxiliar. Um outro ponto que Kardec coloca nas causas atuais. Muitos sofrem por não ter sabido limitar os seus desejos. Também foi numa outra live, não foi aqui no nosso estudo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho sobre essa questão de vontade e desejo. Gente, o desejo ele está mais ligado e relacionado com o nosso corpo físico, com a matéria. A vontade já é justamente a prevalência da mente ou do espírito. Então, muitas das vezes, como diz Kardec, quando a gente não sabe limitar os nossos próprios desejos que dizem respeito ao corpo carnal, nós sofremos as consequências depois. Isso de uma forma muito simples, tá? É isso mesmo, Joana, usamos muito o desculpismo, né? Querendo sempre procurar culpado, nunca somos nós mesmos, tá? Aí de repente, por exemplo, essa questão de limitar os nossos desejos. Gente, a gente sabe como é a criatura e principalmente, nós já trabalhamos aqui com vocês rapidamente algumas expressões ou algumas substâncias que o nosso organismo produz, como por exemplo a catecolamina, que é uma substância que ajuda a alimentar este desejo, tá? Que nós viemos a desenvolver, e se nós não produzirmos no nosso organismo o antagonismo dessa catecolamina, a gente vai se desesperar, o nosso organismo vai se desesperar. E aí nós falamos que não conseguimos resistir à tentação. Por quê? Porque essa substância que nós produzimos, que o nosso organismo produz, ele, muitas das vezes, como diz Kardec, como ele não consegue limitar ou frear os seus desejos, ele acaba cedendo a este desejo. E quando você cede ao desejo, e se ele está fora daquelas suas expectativas, você sofre. Querem um exemplo simples? Pessoas estão acostumadas a fazer um regime, por exemplo.
Ah, vou fazer um regime, ou eu vou parar de beber, ou vou alguma coisa. E aí de repente, quando ela se vê à volta com o objeto do seu desejo, aí ela costuma até falar, né? Parece que é uma tentação, aí que as coisas chegam. Mas se ela não conseguir limitar, ou se ela não conseguir produzir este antagonismo da catecolamina para frear o seu desejo, o que vai acontecer? Ela vai lá, não resiste à tentação, acaba usufruindo daquilo, e aí depois ela vai sofrer. Vai sofrer como? Ah, provavelmente, né? A consciência vai acusar. Se for uma questão relacionada com a saúde também vai acusar. E é o que Kardec coloca logo aqui abaixo. Por exemplo, muitas das vezes nós sofremos em decorrência dos abusos ou do excesso. Claro! Se nós pegarmos hoje, a maior parte das nossas doenças, sou capaz de garantir para vocês que elas estão relacionadas com os abusos ou os excessos que nós cometemos, que nós praticamos. Abusos e excessos, em especial, contra o nosso próprio corpo. Sim. E nesta atual existência. Não é de outras. De outras, aí Kardec vai dizer, e a gente vai falar no nosso próximo encontro. Tem aquelas doenças que nós já trazemos na nossa genética. São aquelas doenças kármicas. Por quê? Porque elas já estão registradas no corpo espiritual. Então a gente já nasce com as doenças ou com as deformidades de nascença. Aí é diferente. Mas agora, estes abusos ou os excessos que nós cometemos, eles podem gerar consequências nessa existência, assim como, gente, vai gerar também consequências para existências futuras. Por quê? Porque de qualquer forma que eu vier a destruir o meu organismo físico, eu vou julgar e gravar isso no meu corpo espiritual. E gravando isso no corpo espiritual, numa existência futura, o corpo espiritual vai precisar purgar, ou ele vai precisar julgar isso para fora. E como é que o corpo espiritual vai julgar para fora? Ele vai julgar para fora através de uma doença que virá a ser desenvolvida no corpo físico. Não existe outra forma de nós julgarmos isso para fora do espírito ou e nem do corpo espiritual, do perispírito, senão através do próprio corpo físico. Por isso que eu gosto muito da expressão de Emmanuel, que diz que o nosso corpo físico funciona como uma esponja. Ele vem e ele suga as imperfeições, ele suga essas aflições. Só que a dor vem exatamente para mostrar isso para nós. Então, se eu trago algum problema kármico, se eu trago algum problema, alguma doença genética, é o meu organismo que está fazendo o quê? Que está sugando, que está retirando do corpo espiritual todas essas mazelas que eu julguei para ele em existências anteriores. Então, eu tenho que ter essa consciência e essa noção. Se é kármico, opa, beleza. Deus, me dê força para superar isso, e aí na próxima eu estou livre. Se não, eu preciso começar a analisar agora. Opa, peraí. Será que eu estou abusando? Será que eu estou cometendo algum tipo de excesso? Por quê? Porque eu sofrerei consequências agora e poderei com certeza levar essas consequências para frente. É delicado. Outro ponto, para vocês terem uma ideia, Kardec foi colocando aqui e eu fui separando. Se a gente for pegar um por um, garanto a vocês que cada um desses dá um romance fantástico. Kardec coloca aqui um que ele chama inclusive de uniões desgraçadas por erro de cálculo nos interesses e vaidade. Gente, quantos casamentos que nós vemos, que nós identificamos, que nós observamos, que foram fruto exatamente de interesses ou de vaidade. Quantos? Não são poucos. Também tivemos a oportunidade, mais no início da pandemia, de fazer aí algumas lives sobre a questão da família nesse período da pandemia, o aumento de separações, né? E tivemos até uma oportunidade de fazer uma pesquisa
para vocês terem uma ideia, o índice de aumento de busca de sites na internet que vão falar sobre separação. No início da pandemia, nós tínhamos X números. No primeiro mês da pandemia, esse número aumentou cerca de 70% a 80%. No segundo mês da pandemia, o índice de aumento de buscas de sites de separação aumentou 900%. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque são pessoas que começaram talvez a perceber que aquelas uniões não estavam realmente fincadas numa base sólida. E aí nós vamos analisar. Vamos deixar de lado essa questão da separação, mas analisemos aqui, como diz Kardec, o início da união. Como foi o início da união? Essa união foi calcada em interesses, talvez qualquer tipo de interesse, financeiro. Às vezes, sabe aquele interesse que algumas pessoas possuem, tipo, eu preciso casar, que casando eu saio de casa, aí eu fico livre de algumas coisas. Aí eu fico livre do meu irmão, eu fico livre do meu pai, eu fico livre. Às vezes usa o casamento como fuga. Isso é erro de cálculo no interesse. E aí automaticamente esse casamento ele não vai funcionar muito bem. Tá? Então, vaidade. Não, faz aquela coisinha com os colegas, né? Nós vamos disputar. Eu vou conquistar tal pessoa, vou conquistar aquele namorado, ou eu vou conquistar aquela namorada. Tudo por vaidade. E aí conquista, de repente casa. O que vai acontecer? Opa, o seu objetivo no casamento era só a conquista. Como você conquistou, não existe afeição entre vocês. Aí eu te pergunto, como é que vai ser aquele casamento? Como que vai ser aquela união? Aí você vai falar assim, poxa, o meu casamento é provacional, porque nossa, que provação que eu estou passando dentro. Não, às vezes não. Às vezes foi um erro de cálculo na união. É que você não procurou uma pessoa que você tinha uma afeição para se unir. Você simplesmente utilizou-se do interesse, da própria vaidade e, como diz Kardec aqui, um erro de cálculo. E aí sim vai ser uma união realmente desgraçada. A gente vê aí a questão da violência doméstica que anda aumentando. Nós precisamos analisar qual é o móvel da união. Porque às vezes a gente se preocupa muito na separação, mas a gente esquece de ver a união. Ok? Mas realmente é triste. São muitos casamentos se desfazendo. Tá? Então a gente precisa analisar. Nós aqui não estamos aqui para julgar ninguém, por favor. Nós simplesmente estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma análise das causas atuais das aflições e mostrando ou procurando identificar com Kardec que aquilo que hoje nós estamos colhendo como fruto é fruto da nossa própria imperfeição de agora, não é nem do passado não. Por isso que a gente fala, e a gente vê, André Luiz fala muito disso, né? No máximo 30% das pessoas conseguem cumprir 30% daquilo que foi programado. Por quê? Porque são justamente nessas uniões a gente acaba se estacionando porque a gente cria outros problemas para resolver e não precisávamos daquilo. Tem um exemplo no livro, a gente está chegando no finalzinho, estou até acelerando um pouquinho, mas tem um exemplo no livro Mensageiros. A gente está falando, né, desse livro que na sexta-feira estamos estudando o livro dos médiuns. E eu falei desse livro para vocês, mas tem um exemplo lá de uma pessoa que não tinha o casamento na sua programação. O trabalho mediúnico dela era tão interessante e que ele tinha feito essa programação que, principalmente por não conseguir limitar os seus desejos, olha o que Kardec fala aqui, e também por orientações equivocadas de médicos, ele acabou se envolvendo com uma pessoa. Nesse envolvimento com a pessoa, a mulher, tinha uma necessidade kármica com outro espírito, e o casamento deste médium que não estava previsto com essa pessoa trouxe um inimigo dessa pessoa para dentro do seu lar, e automaticamente a vida deste médium que programou muito trabalho, ele acabou perdendo a oportunidade, estacionando por um bom tempo por erro de cálculo, por não conseguir limitar os seus desejos. Veja, olha para vocês verem que coisa interessante. E aí não foi nada de passado não, porque André Luiz fala no livro ainda,
não tinha nenhuma ligação entre ele, aquela mulher e aquela criança, aquele espírito que estava reencarnando. Mas a partir daí ele desenvolveu um vínculo. E aí automaticamente a sua ascensão vai ter que passar por novos projetos. Então, o sofrimento que ele teve é consequência do passado? Não. É consequência da sua imprevidência, consequência do seu erro de cálculo. Gente, tem mais um trechinho para nós fecharmos aqui, eu não vou me alongar, a gente volta desse ponto, tá? E aí a gente já emenda depois nas causas anteriores das nossas aflições. A gente vai fazendo essa leitura, não temos pressa, como nós dissemos, tá? Eu só espero que vocês estejam conseguindo captar e aprofundar nessas informações que o próprio Kardec nos traz. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro. Amanhã estamos aqui dando sequência ao livro O Céu e o Inferno, estudando os espíritos que desencarnam na condição mediana. Muito obrigado, muita paz e tenham uma excelente noite.